E a gente continua falando de setor econômico aqui no Jornal da Rede Alesp. O jornal recebe agora o Daniel Lança, advogado especialista em compliance do setor público. Ele vai falar aí sobre a importância justamente do controle dos gastos, principalmente nesse momento de pandemia. Manda. Bom dia, doutor Daniel. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia, eu que agradeço o convite. Doutor Daniel, gostaria que o senhor começasse falando a respeito do controle de gastos públicos, que é um tema bastante relevante e também urgente no nosso país. Como é que o Brasil e o mundo vêm tratando essa questão? Bom, primeiro dizer que controle dos gastos públicos é dizer controle do dinheiro que é nosso, né? Nós somos pagadores de impostos, por isso é tão importante que a gente fale sobre isso. E quando a gente fala de controle de gastos públicos, a gente pode dizer que, de fato, isso é um problema muito importante, não só no Brasil, mas no mundo, especialmente pelos seus desvios, né? Então, a gente está falando aqui de fraudes e, sobretudo, de corrupção, e isso é hoje, talvez, um dos temas mais importantes a serem discutidos, especialmente no Brasil. Quero trazer dois rápidos argumentos, né? Primeiro, dizer que é feita uma pesquisa no Brasil todos os anos, já há bastante tempo, né, perguntando para os brasileiros qual é o maior problema do Brasil. E até 2015, os brasileiros diziam, é saúde, é segurança, educação, desemprego, mas desde 2015 os brasileiros têm dito que o maior problema do Brasil é corrupção. Então nós precisamos falar mais sobre esse assunto, usar mais essa palavra, porque quando a gente joga luz nessa questão, a gente também pensa em melhores soluções. Segundo, também porque existe um ranking internacional sobre controle de gastos públicos, né, especialmente pensando em combater corrupção, e o Brasil não tem aparecido bem. O índice de percepção da corrupção do ano passado, feito pela Transparência Internacional, mostrou que o Brasil está da metade para baixo, né, em relação aos 180 países no mundo. O Brasil está muito mal pontuado, isso mostra que a gente ainda precisa avançar muito nesse assunto, e que esse assunto é sim muito importante, tanto porque o dinheiro é nosso, quanto porque a gente tem dito que isso é o maior problema do Brasil, quanto a gente tem visto também que nos rankings internacionais a gente não está bem. Então, o panorama, não só no Brasil, mas no mundo, é esse, e por isso a gente precisa falar mais sobre esse assunto. E, Daniel, aqui quem fala é a Júlia. A gente vai sentindo que de um tempo para cá, de décadas para cá, também o administrador público precisou ter uma gestão mais diferenciada, se eu posso dizer assim, né? No sentido de entender o Estado, talvez de um outro modo, o Estado, o seu município, né? Hoje, quem está à frente de uma prefeitura, de um governo, precisa ser um gestor de que maneira? Muito bem. De fato, sim, né? A gente tem falado muito sobre a palavra gestão nos últimos anos e como ela é importante, né? Tanto porque corrupção é uma dificuldade tão grande quanto a má gestão. Ambas elas elas corroem o dinheiro do pagador de imposto, e a gente precisa pensar, então, tanto boa gestão. Hoje tem usado muito a palavra governança, né? A gente precisa falar mais de governança pública, que não é mais só olhar para dentro, né? Não é só ter bons controles financeiros, bons controles não financeiros. Isso é preciso pensar também de como o Estado, os municípios se relacionam com suas partes interessadas, né? Se relacionam com a comunidade onde ela está inserida, se relacionam com o meio ambiente, se relacionam com seus próprios colaboradores. E esse tem sido um assunto muito discutido na academia, no setor público e também no privado, né? Hoje a gente vê que existe um movimento muito interessante do tal do capitalismo consciente, uma expressão que foi cunhada em Harvard alguns anos atrás, de que as empresas agora elas precisam não só dar lucro, elas precisam também ter bons relacionamentos com as partes interessadas, com a comunidade, com o meio ambiente, com seus colaboradores. E tem uma pesquisa muito interessante que mostrou que nos Estados Unidos, que as empresas que não pensam, por exemplo, só no lucro, elas lucram muito mais do que as empresas que só pensam no lucro. Olha que interessante. Isso mostra que a gente precisa pensar ou redesenhar uma estrutura de governança pública, como também as empresas estão desenvolvendo, entre elas a minha área de atuação, que é a área de compliance, né, onde as empresas hoje têm ferramentas, estruturas para evitar fraudes, para evitar corrupção, isso muito oriundo dos recentes movimentos, especialmente da Operação Lava Jato, que também teve outras operações parecidas no mundo, né? Se a gente lembrar o caso de fraude da Volkswagen, o caso de corrupção da Siemens,
Siemens faz com que o setor público desenvolva soluções semelhantes ao setor privado, especialmente em governança e em compliance. Doutor Daniel, o senhor citou a questão do compliance. Então, explica de uma forma fácil e didática para quem está nos acompanhando entender, né, o que seriam esses programas de compliance. Muito bem. Eu brinco com os meus alunos, com os meus colegas, que eu não gosto muito de palavras em inglês, porque a gente tem uma língua tão bonita, né? Mas, de fato, é o que temos para hoje. As pessoas usam programas de compliance, mas a legislação brasileira prefere uma expressão que eu gosto mais, que são programas de integridade. De fato, a gente precisa pensar, tanto nas empresas quanto no setor público, como trazer mais integridade. A gente precisa trazer mais boa-fé, a gente precisa trazer mais ética, né, nas nossas relações. Imagina que se todos os colaboradores de uma empresa, assim como todos os funcionários públicos de um órgão público, agirem sempre com integridade, pensando no próximo, pensando no dinheiro em que eles administram, a gente teria muito menos problemas. E essa é a ideia de um programa de compliance ou programa de integridade. A ideia é que as empresas, então, pensem em sistemas de gestão para evitar fraudes e evitar corrupção. E como é que é isso na prática? Primeiro, deixando regras bem claras, né? Hoje, as principais empresas do Brasil e do mundo têm bons códigos de conduta ética para dizer para os seus colaboradores o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, aquilo que é aceitável e o que não é aceitável, né? Dá um exemplo. Posso receber um presente de um fornecedor da minha empresa? Bom, hoje nos códigos de conduta tem isso escrito de maneira clara, né? Na medida em que você às vezes recebe um presente que pode parecer inofensível, sabe aquela cesta de Natal no final do ano? Muito comum há um tempo atrás, as empresas foram vendo que isso gerava uma série de conflitos de interesses e que depois aquele colaborador que recebeu uma cesta de presentes acaba depois ajudando o fornecedor ali a conseguir um contrato, ou seja, nem sempre no melhor interesse da empresa. Então, isso são ferramentas de compliance ou de integridade. Começando com regras claras, afinal de contas, geralmente, os desvios eles estão sempre nas áreas cinzentas e migrando para outras áreas, seja bons canais de denúncias, onde as pessoas possam relatar qualquer tipo de desvio ético, né? Seja por meio de treinamentos, de conscientizações, de comunicação e por aí vai. Então, as empresas hoje estão andando bem, posso dizer, no Brasil, em relação à implementação de programas de integridade, e isso também contribui para que elas tenham menos escândalos de corrupção, menos desvios, e elas possam pensar a longo prazo. Isso é algo muito interessante para a gente refletir e pensar. E, Daniel, a gente sabe que nesse momento de pandemia da Covid-19, gerir recursos é algo essencial e que vai fazer a diferença lá na frente. Como é que o senhor vê essa questão de gerir recursos nesse momento, tanto para o setor público quanto para as empresas? Perfeito. Bom, a gente tem visto uma série de escândalos de corrupção que já tem acontecido nesse momento de pandemia, o que é muito triste para a gente, né? Pagador de impostos, que vê o Brasil passando, né? O Brasil e o mundo passando por um momento tão difícil e tem sempre usurpadores, gente que quer tirar vantagem, que quer roubar, que quer desviar recursos públicos. Então, muito importante, ainda mais nesse momento, a gente pensar, sobretudo porque a própria legislação brasileira, né, ela permite, por exemplo, dispensas de licitação em tempos de pandemia, em tempos de situações de emergência, e isso liga o alerta vermelho, né, para as organizações públicas. Mas empresas também estão preocupadas, né? As empresas que atuam de boa fé no mercado, elas também têm os seus próprios controles. Então, é muito comum hoje a gente ver que as empresas sérias no Brasil, quando vão se relacionar com o setor público, por exemplo, nunca levam só um funcionário. Elas sempre vão pelo menos em 2 pessoas, no intuito de que talvez seja muito mais difícil haver se corromper 2 pessoas do que se corromper uma, né? Então, é muito importante que o setor privado pense e crie regras mais duras de integridade nesse momento de pandemia, mas também que o setor público ele possa controlar melhor os seus gastos para evitar um tipo de fraude, algum tipo de corrupção nesse momento tão difícil. Doutor Daniel, o senhor explicou, acho que de uma forma que ficou bem clara, que essa questão do programa de compliance seria essa questão de integridade, um sistema de gestão para evitar fraudes e problemas. Então, eu queria saber, né, queria a opinião do senhor, se é possível enfrentar essa falta de controle do dinheiro nos setores públicos e de que forma que esse sistema, essa gestão com maior integridade poderia ser incentivada na prática.
Perfeito. Essa é uma ótima pergunta, porque, de fato, o setor público pode aprender com o setor privado, né, que está um pouco mais à frente. Isso é normal, a inovação geralmente vem primeiro no setor privado, e essa foi uma das boas inovações gerenciais no Brasil e no mundo, né, a implementação de programas de integridade pelas empresas. Então, a gente pode trazer de uma forma bem parecida o que está acontecendo hoje no privado para o público, né? Ou seja, primeiro, vamos pensar em boas regras, de formas claras, para que os servidores públicos saibam, por exemplo, se eles podem receber ou não presente, né? Como eles se relacionam com o setor privado, né? Especialmente na hora de comprar do setor privado, lá durante as licitações, etc. Mas também quando eles vão dar licenças, alvarás, concessões, são áreas mais arriscadas, vamos dizer assim, né? Com maior vulnerabilidade de fraudes. E aí vão se criando regras mais claras, vão se criando a própria cultura de integridade, talvez seja muito importante, né? Ou seja, a ideia de aumentar o número de treinamentos, de comunicação, de engajar os servidores públicos, que na sua grande maioria são pessoas corretas, né? E também de que isso é mais fácil de identificar as eventuais laranjas podres. A gente sabe que também existem, e na medida que a gente identifica, que a gente se compromete com implementar uma cultura de integridade, a gente consegue, de fato, então, diminuir essas fraudes, diminuir corrupção, melhorar o controle de gastos públicos, que é uma coisa que todo mundo quer. Da direita para a esquerda, eu não conheço ninguém que fala eu sou a favor da corrupção, sou a favor de fraude, sou contra o controle de gastos públicos. Só um adendo importante que eu acho que vale a pena uma menção melhorar o controle de gastos públicos para evitar fraudes e corrupção não é aumentar a burocracia estatal. Existe um tipo de corrupção muito comum no Brasil e que tem em pouquíssimos outros lugares do mundo, que é a corrupção sindrômica. É aquela que de tantos controles, de tanta burocracia, o próprio sistema cria dificuldades para vender facilidades. Então, a gente precisa pensar que melhorar o controle de gastos públicos não é criar muito controle, não é deixar o sistema muito burocrático, porque isso não só não diminui as fraudes e corrupção, mas eventualmente as aumenta. E, doutor Daniel, me parece que o compliance e a inovação andam muito juntos, porque o senhor acabou de falar, controle não significa burocratizar ainda mais, e a inovação vem para a gestão pública justamente para desburocratizar as questões. Então, eu queria que o senhor falasse dessas duas questões que vão caminhar juntas, né? Perfeito. Inovação é um caminho sem volta. Aliás, eu acho que muitas gerações já falavam isso, né? A geração dos nossos pais já falava inovação, que para eles eram outras coisas. E isso, de fato, faz com que a gente caminhe numa melhoria contínua da nossa sociedade. Hoje, inovação é, sobretudo, tecnologia, da gente pensar em processos mais ágeis, mas também em processos mais simples. A simplificação de processos no setor público é, talvez, uma das coisas mais importantes. E, como eu disse aqui, ela caminha para e passo com o melhoramento do controle de gastos públicos. A gente tem uma lei, para dar um exemplo, que é extremamente burocrática, cheia de controles, que é a fatídica Lei 8666, a Lei Federal de Licitações e Contratos. Embora seja uma lei extremamente burocrática, extremamente bem controlada, ela não diminuiu o número de fraudes e o número de corrupção. Então, o que a gente precisa pensar a gente precisa pensar em controles mais eficientes, mais eficazes, mas também a gente precisa falar de cultura de integridade. É uma coisa que a gente não vai construir de hoje para amanhã, mas sabe aquela coisa de que quando volta um brasileiro, às vezes da Europa, fala, nossa, lá eu vi uma banca de jornal que não tem ninguém lá, você coloca o dinheiro na caixinha e você tira o jornal. E aí a gente às vezes escuta aquela frase que a gente não gosta de escutar, né? Nossa, então eu fui e peguei o jornal, Isso é muito importante que a gente acabe com isso, criando uma cultura de integridade, ou seja, na medida em que a gente cria cultura de integridade e também melhora os nossos controles, não aumenta, melhora para que eles sejam mais eficientes, a gente, então, contribui para o pagador de impostos. Perfeito. Doutor Daniel Lança, conversando com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Doutor Daniel, gostaria de agradecer ao senhor pela sua contribuição e contando para a gente um pouco sobre a questão aí da gestão pública. Muito obrigado pelo convite.
E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós escutamos agora o Dr. Daniel Lança falando sobre essa questão de gestão e afins. Desde ontem, 1º de junho, há uma nova secretaria aqui no estado de São Paulo, Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, que, segundo o governador João Dória, foi uma necessidade de controle mais rígido, justamente disso que o Daniel falou para a gente, de despesas e também por todas essas circunstâncias do coronavírus. Então, por isso, a gente escutando um pouquinho mais sobre compliance, né? Uma palavra bonita, né? Mas ele contou para a gente, aportuguesou aqui para a gente, abrasileirou, né? Para a gente, contando que é uma gestão de controle do orçamento. Uma gestão que preza pela integridade, né? Pela boa-fé, como ele falou, para que tudo se mantenha transparente, né? E é justamente o que essa nova secretaria aqui do governo do estado vai fazer.